a high-powered boat. Take some cover. Come on. Existe um número que vai ficar na sua cabeça depois desse vídeo. 1.100.000 dólares. Esse foi o orçamento que um estúdio entregou de má vontade, esperando perder discretamente para um projeto que ninguém acreditava. E esse projeto se tornou a franquia de espionagem mais longa, mais lucrativa e mais influente da história do cinema. Mas o que ninguém te conta é que tudo isso quase não aconteceu. Não uma vez, várias vezes. E os motivos são mais absurdos do que qualquer roteiro de Bond já ousou ser. Você vai descobrir hoje 21 segredos sobre Dr. No, o filme de 1962 que colocou James Bond no mapa. Segredos de bastidor, decisões que pareciam erradas, coincidências que mudaram tudo e pelo menos um detalhe que vai fazer você repensar tudo o que achava, saber sobre como grandes franquias nascem. Fica aí até o fim. O último segredo é o que amarra tudo. Vamos começar pelo começo. Pelo homem que quase não foi Bond. Antes de Sean Connery existir como 007 para o público, o papel tinha passado por uma lista de rejeições que hoje parece impossível de acreditar. Cary Grant, um dos homens mais elegantes que Hollywood já produziu, foi abordado e recusou. Não porque duvidasse do personagem. Ele recusou porque não queria se prender a uma franquia. Ele queria liberdade para escolher seus papéis. Naquele momento, ninguém imaginava que dizer não a Bond significava dizer não a 25 filmes e mais de 6 décadas de cultura pop. Patrick McGoohan também passou. Ele tinha objeções morais ao personagem. Bond matava sem hesitar, seduzia sem consequências e vivia em um universo moral que McGoohan simplesmente não queria habitar. Anos depois, ele criaria O Prisioneiro. Há uma série que questionava exatamente o tipo de estrutura de poder que Bond servia. Então, de certa forma, ele foi mais fiel a si mesmo do que qualquer papel poderia ter permitido. E aí chegou Connery, um escocês de 31 anos, ex-fisiculturista, que havia feito alguns papéis menores sem jamais explodir. Ian Fleming, o criador de Bond, o viu e ficou desconfortável. Ele havia imaginado seu espião como alguém da velha guarda britânica, sofisticado, frio, quase aristocrático. Connery parecia o oposto disso. Fleming chegou a descrevê-lo em termos que deixariam qualquer ator constrangido, mas os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman viram algo diferente. Não elegância ensaiada, perigo real, e decidiram apostar. O que a maioria das pessoas não sabe é que a elegância que Connery exibiu nas telas não nasceu pronta. Lá ela foi construída por uma pessoa, o diretor Terence Young. Young era um homem de Oxford, viajado, refinado no sentido mais literal da palavra. E ele percebeu que Connery tinha o núcleo certo, mas precisava de camadas. Então, ele o levou para as melhores alfaiatarias de Londres. Ensinou-o a segurar um copo de forma que parecesse natural. Mostrou-lhe como sentar em um restaurante caro sem olhar para os lados, tentando entender o cardápio. E em um detalhe que parece absurdo, mas revela tudo sobre o método, ele pediu que Connery dormisse com um de seus próprios ternos feitos sob medida. A ideia era simples. O corpo precisa se acostumar com a roupa para que a roupa pareça parte do corpo. Bond não podia parecer vestido. Ele precisava parecer que nasceu assim. E funcionou. Mas tem outro segredo, que a maioria dos fãs carrega sem saber. A Connery usou peruca em todos os filmes de Bond. Ele estava ficando careca desde o início dos seus 20 anos. Quando assumiu o papel, a queda de cabelo já era visível e a produção resolveu o problema com um aplique profissional de altíssima qualidade. Décadas depois, o próprio Connery falou sobre isso, sem nenhuma hesitação. Ele chamava de ferramenta de trabalho, como qualquer outro elemento do figurino. Mas o que impressiona não é o fato em si.
é a execução. A equipe inteira, em cada filme, em cada ângulo de câmera, em cada cena de ação, conspirou para que você nunca percebesse. E você não percebeu. Agora, sobre a mulher que emergiu do mar e se tornou uma das imagens mais reproduzidas da história do cinema. Ursula Andress como Honey Rider, saindo do oceano e em biquíni branco, com um cinto de faca na cintura. A imagem foi calculada. A Terence Young queria recriar Vênus nascendo das águas, não como referência vaga, mas como intenção real, com enquadramento, luz, ritmo de caminhada. E ele conseguiu. Mas o que você não sabe, o que a maioria das pessoas só descobre décadas depois de ter visto o filme, é que a voz que você ouve naquela cena não é de Ursula Andress. O sotaque suíço-alemão dela foi considerado difícil demais para o público de língua inglesa. A decisão foi tomada em silêncio, na pós-produção, e uma atriz britânica chamada Nick Van Der Zyl foi contratada para dublar cada palavra do personagem. Andress só descobriu o que tinha acontecido quando assistiu à estreia do filme. A essa altura, ela já estava se tornando uma estrela internacional. A voz tinha ido embora, mas a imagem havia ficado para sempre. E o biquíni em si também não era garantido. O roteiro original descrevia Honey Rider chegando com um vestido branco. Foi Young quem brigou pela mudança, mas ele foi além. Adicionou o cinto de faca como elemento essencial. Sem a faca, o personagem seria linda e passiva. Com a faca, ela tinha uma missão própria, um perigo próprio, uma autonomia que o simples visual não conseguiria comunicar sozinho. Esse detalhe fez toda a diferença na forma como o personagem foi recebido. Em 2001, o biquíni foi leiloado por 35 mil libras esterlinas. 40 anos depois da filmagem, agora vem um dos segredos mais curiosos dessa história inteira. E ele começa com uma carta. Ian Fleming, nos romances originais, armava James Bond com uma Beretta 418, uma pistola pequena, elegante, mas relativamente fraca para o espião mais perigoso do mundo. Um leitor chamado Geoffrey Boothroyd achou isso inaceitável. Ele não era roteirista, não era produtor, não tinha nenhum poder dentro da franquia. Era um fã com conhecimento profundo de armas de fogo. E ele escreveu diretamente para Fleming, argumentando que um homem como Bond merecia uma arma à altura. Fleming leu a carta, acatou o argumento, trocou a Beretta pela Walther PPK no romance seguinte. E, em um gesto que diz muito sobre o tipo de escritor que Fleming era, colocou o nome de Boothroyd em um personagem do mesmo livro. Esse personagem, com o tempo, evoluiu e se tornou o mestre dos gadgets de toda a franquia. A arma que Bond carrega em todo filme que você já viu existe porque um homem comum escreveu uma carta. E tem a cena da tarântula, aquela sequência em que uma aranha grande caminha lentamente pelo peito de Bond enquanto ele dorme até hoje, um dos momentos de tensão mais eficazes de toda a franquia. Sem música dramática, sem diálogo, só o movimento lento da aranha e o silêncio. Connery, segundo relatos, tinha um medo real de aranhas. A produção sabia disso. A tarântula utilizada era de uma espécie grande, escolhida especificamente para causar impacto visual. Alguns relatos falam em um painel de vidro entre o ator e o animal, mas esse detalhe jamais foi oficialmente confirmado. O que se sabe é que um especialista em animais esteve presente durante toda a filmagem, e o desconforto que você sente assistindo a cena pode ser em parte genuíno. Há momentos no cinema em que a câmera captura algo que nenhum roteiro consegue escrever. Esse pode ser um deles. 6 palavras, 3 delas repetidas. Bond, James Bond. A apresentação mais famosa da história do cinema acontece em uma mesa de bacará, numa cena noturna
com uma mulher que claramente não estava esperando ser surpreendida. Connery vira o rosto, pausa e diz as palavras de uma forma que os roteiristas escreveram, mas não poderiam ter previsto completamente. O timing era dele. A entonação levemente ascendente, no segundo Bond, era instinto. A pausa antes de dizer o nome completo foi uma escolha do momento. Nada disso estava nas instruções. E em menos de 2 segundos, um personagem que existia só em papel se tornou uma presença física no imaginário coletivo do mundo inteiro. Na sequência, numa mesa de bar, Bond pede um drink, martini, meio seco, com raspas de limão, batido, não mexido. Em 1962, isso não era apenas uma preferência de paladar, era uma declaração. Na cultura de coquetéis da época, o mexer o martini era considerado o método correto, refinado, de um homem que entendia o que estava bebendo. Agitar era visto como descuido, quase vulgaridade. Bond pedia o contrário, e não explicava o porquê. Ele simplesmente preferia assim. E a mensagem era clara. Esse homem não seguia as regras de ninguém, nem mesmo as regras não escritas de um bar caro. Fleming já usava esse detalhe nos romances, mas foi aqui, na tela, que a frase entrou para a história. E antes de continuar, uma pergunta real para você. Qual ator que interpretou Bond você acha que chegou mais perto do personagem que Fleming imaginava? Deixa nos comentários. A resposta vai ser o tema de um vídeo futuro. Mas agora vem a parte que muda a perspectiva de tudo que você acabou de ouvir. A sequência de abertura de Doutor. Não é um dos momentos mais reconhecíveis da história do cinema. O cano da arma percorrendo a tela, a figura virando, o disparo, o sangue escorrendo. Uma linguagem visual que foi usada, com pequenas variações, em todos os filmes de Bond produzidos desde então. Maurice Binder criou essa sequência especificamente para esse filme, sem saber que estava inventando um ritual que duraria mais de 60 anos. Mas tem um detalhe que os fãs casuais nunca percebem. O homem visto através do cano nessa abertura não é Sean Connery, é o dublê Bob Simmons. Connery só apareceu na sequência do cano em filmes posteriores da franquia. O rosto mais famoso do cinema de espionagem não estava presente no momento mais famoso do primeiro filme. Ou é o tipo de segredo que parece pequeno, até você perceber o que ele representa. Às vezes, a imagem que define tudo é construída por alguém que ninguém conhece. Agora, o tema musical, aquela guitarra, aquelas notas que você reconhece em menos de 1 segundo, mesmo sem nunca ter pensado conscientemente sobre elas. O tema de James Bond é uma das composições mais instantaneamente identificáveis que o cinema já produziu, e durante décadas ninguém sabia exatamente de quem era. O crédito oficial pertence a Monty Norman, que compôs a melodia original, mas John Barry, que fez o arranjo e a produção da versão ouvida no filme, sempre defendeu que o riff característico de guitarra era essencialmente criação sua. Em 2001, o Sunday Times publicou uma reportagem atribuindo a autoria a Barry. Norman processou o jornal e ganhou. Barry nunca se retratou publicamente. Os dois morreram sem que a questão tivesse sido resolvida de forma que satisfizesse os dois lados. O que é inegável é que sem Norman não haveria melodia, sem Barry não haveria o som, e sem os dois juntos não haveria o tema que você vai ter na cabeça pelo resto do dia. Vamos falar agora sobre a Jamaica, porque a escolha dessa locação não foi só uma decisão de produção, foi algo mais pessoal do que qualquer executivo de estúdio poderia ter planejado. Ian Fleming morava na Jamaica desde os anos 1940. Sua propriedade se chamava Golden Eye, um nome que décadas depois daria título ao 17º filme da franquia. Ele escreveu os primeiros romances de Bond naquele lugar
e a ilha estava impregnada nos textos desde o início. Quando o Dr. No foi escolhido para ser filmado, a Jamaica não era apenas um cenário bonito, era o universo mental de onde Bond havia nascido. As filmagens em locação real deram ao filme uma textura que nenhum estúdio poderia fabricar. A luz era real, o calor era palpável, a água tinha aquela cor que a tela de cinema dos anos 60 não estava acostumada a mostrar. Para o público britânico, vivendo num país de inverno longo e reconstrução pós-guerra, aquelas imagens equivaliam a uma fantasia de escape. A Jamaica funcionava como personagem, e Fleming sabia exatamente o que estava fazendo quando a escolheu. Agora, sobre o carro. Porque se você perguntar a qualquer pessoa qual carro James Bond dirige, a resposta vai ser imediata: Aston Martin. E essa resposta está certa, mas não em Dr. No. No primeiro filme da franquia, Bond dirige um Sunbeam Alpine Série 2, um carro esportivo britânico, elegante, de perfil baixo, absolutamente adequado para as estradas jamaicanas e para o personagem. O Aston Martin DB5, aquele que virou símbolo permanente da franquia, só apareceu 2 anos depois em Goldfinger. E quando apareceu com todos os seus gadgets e sua presença de tela, simplesmente apagou tudo o que veio antes dele da memória coletiva. O Sunbeam Alpine existe, está documentado, mas a maioria dos fãs genuinamente não lembra. Isso diz algo sobre como uma imagem poderosa pode reescrever a memória de uma franquia inteira. Fleming estava presente durante as filmagens na Jamaica. Esse detalhe já seria interessante por si só, mas o que torna a história relevante é a trajetória da opinião dele. Ele chegou ao set com reservas reais sobre Connery. A elegância que ele havia imaginado para Bond não combinava com o que ele via naquele ator escocês. Nos romances, Bond era quase uma figura de clube, de herança, de classe. Connery era o oposto disso, físico, direto, com uma presença que não precisava de moldura social para funcionar. Fleming observou as filmagens e, lentamente, foi mudando de ideia. O que Connery fazia na frente da câmera não era o que Fleming havia escrito, era algo diferente e possivelmente melhor. Quando o projeto terminou, Fleming havia se rendido completamente. Para um homem que havia construído seu espião com tanto detalhe e tanta intenção, reconhecer isso publicamente era uma forma de grandeza. Agora o vilão. Porque Dr. Julius No é, para muitos estudiosos da franquia, um dos antagonistas mais perturbadores de toda a série. E não por razões óbvias. Nos romances, ao doutor, No é filho de um missionário alemão com uma mulher chinesa. Rejeitado pela organização criminosa Tong, a qual servia, teve as mãos decepadas como punição e as substituiu por próteses de metal. Fleming construía seus vilões com origens que explicavam tudo sem justificar nada. O Dr. No não é perturbador porque é poderoso, é perturbador porque é vazio. Não há calor, não há dúvida, não há momento em que você sente que ele poderia ter feito uma escolha diferente. Joseph Wiseman entregou essa qualidade com precisão cirúrgica na tela. Cada fala era medida, cada movimento era calculado, nenhuma fraqueza visível em nenhum plano. É o tipo de interpretação que envelhece muito bem, porque não depende de tendências, depende de ausência, e a ausência não sai de moda. E a Spectre, a organização criminosa que o Dr. Rino serve, aparece aqui pela primeira vez no cinema. E já chega com uma inteligência narrativa que muita gente subestima. O mundo de 1962 estava dividido entre 2 blocos. O público americano e o público europeu estavam vivendo a tensão da Guerra Fria de formas diferentes, mas igualmente intensas. Fazer Bond, combater agentes soviéticos, seria eficaz no curto prazo e envelhece mal em velocidade exponencial. Os produtores e roteiristas escolheram outro caminho.
A Spectre não tinha lado. Não era do leste nem do oeste. Era uma organização movida puramente por poder e dinheiro, sem ideologia, sem fronteiras, sem bandeira. Isso tinha duas consequências imediatas. O filme podia ser distribuído globalmente, sem parecer propaganda de nenhum dos lados. E os vilões podiam ser qualquer coisa, de qualquer lugar, com qualquer motivação. Essa escolha deu à franquia uma flexibilidade que filmes de espionagem com contexto político explícito simplesmente não têm. Você pode assistir Dr. No hoje, 60 anos depois, e o conflito central não parece datado. A Spectre ainda faz sentido porque ganância e poder não são problemas históricos. São permanentes. Agora o segredo que reorganiza tudo. O que estava por trás de toda a existência desse filme. Dr. No não deveria ter sido o primeiro filme de James Bond. Essa frase precisa de um segundo para entrar. Os produtores Broccoli e Saltzman queriam adaptar Thunderball, outro romance de Fleming que já havia sido desenvolvido como roteiro. A história era mais ambiciosa, o escopo era maior e os direitos pareciam acessíveis. Há mais um roteirista, chamado Kevin McClory, reivindicava a propriedade parcial sobre a história e os personagens que apareciam naquele roteiro. A disputa foi para o campo legal, os direitos ficaram bloqueados indefinidamente e os produtores precisaram encontrar outro caminho. Dr. No era o único romance disponível sem complicações legais. Foi a escolha feita por eliminação, não por preferência. O plano B, a segunda opção, o que sobrara depois que o plano original havia desabado. E agora pensa no que isso significa. Se Thunderball não tivesse sido bloqueado, Dr. No talvez nunca tivesse sido filmado primeiro. A Jamaica talvez não fosse a locação de estreia. Connery talvez não fosse o Bond que o público viu pela primeira vez. Ursula Andress talvez não fosse a imagem que definiu o que uma Bond Girl poderia ser. O DNA emocional e estético da franquia inteira. O sol, o oceano, a frieza clínica do vilão, a mulher emergindo do mar, poderia ter sido completamente diferente. A maior franquia de espionagem da história foi moldada por uma disputa judicial sobre um roteiro que nunca chegou a ser o primeiro filme. E tem mais uma camada nisso, porque quando os produtores foram à United Artists apresentar o projeto, a recepção foi morna, de uma forma que hoje parece quase cômica. O estúdio concordou em financiar, porque esperava uma perda pequena e administrável, não um fracasso humilhante, mas uma perda discreta, que não chamaria a atenção. O orçamento que entregaram refletia exatamente isso. Dinheiro suficiente para fazer o filme existir, não dinheiro suficiente para fazê-lo ser grande. Com esse dinheiro, os produtores filmaram na Jamaica com locações reais, ou escalaram um ator que os executivos achavam errado, construíram cenários que pareciam mais caros do que eram e entregaram um filme que arrecadou 60 vezes o investimento inicial. Os executivos que assinaram o contrato, esperando perder, criaram involuntariamente uma das apostas mais lucrativas da história do entretenimento. Há uma lição nisso, que vai além do cinema. As maiores apostas raramente são feitas por pessoas que acreditam nelas completamente. Muitas vezes, são feitas por pessoas que não tinham outra opção ou que esperavam que o pior acontecesse de forma silenciosa. O que separa Dr. No de centenas de outros filmes que fracassaram nas mesmas condições não foi o orçamento, não foi o estúdio, não foi a fé de quem assinou o cheque. Foi a convicção das pessoas que fizeram o filme dentro dessas limitações. O diretor que dormiu, Connery, em um terno caro. A decisão de trocar um vestido branco por um biquíni com faca. O instinto de um ator ao pronunciar 3 palavras de um jeito que não estava no roteiro. A escolha de uma ilha que era o paraíso pessoal do escritor. Cada uma dessas decisões pequenas
feitas por pessoas que nem sabiam que estavam construindo uma franquia, acumulou-se em algo que o mundo ainda assiste mais de 60 anos depois. Doutor No não é apenas o primeiro filme de James Bond. É a prova de que o que parece o caminho errado, o plano B, a aposta feita sem fé, às vezes chega exatamente onde precisava ir. Se esse vídeo te deu uma perspectiva diferente sobre o filme ou sobre como grandes coisas nascem de circunstâncias improváveis, deixa um comentário com o segredo que mais te surpreendeu. E nos conta também qual filme de Bond você quer que a gente explore a seguir. Tem muita história guardada nessa franquia e a gente está só começando